Fala galera, beleza? Vamos ver sobre um setup bastante importante para você melhorar o seu gatilho de entrada no preço e saber identificá-lo. Uma boa localização, porque o setup por si só não vai garantir um bom gatilho de entrada. Então, saber identificá-lo, quais são as suas características e aonde ele está localizado. É a importância do análise do contexto do preço, beleza? Ó, se você não me segue no Instagram, eu postei sobre esse tipo de conteúdo que a gente está vendo agora mais específico, que são as reversão de duas barras, exatamente, as duas BR. Então, se você não segue, começa a seguir lá, ó, o Instagram, o link está aí na descrição. E também começa a seguir aqui esse canal, ativa as notificações para quando tiver um vídeo aí explicando sobre análise do preço, sobre price action, você receber essa notificação e vir estudar junto com a gente para poder crescer nesse mercado, beleza? Então vamos para o gráfico, vamos ver as suas características desse setup, como identificar ele no preço, quais são as boas localizações desse sinal para você estar buscando uma ótima probabilidade no preço. Vamos lá. Galera, antes de tudo, o que são as reversões de duas barras, ou seja, as duas BRs? Como ela é formada e quais são as suas características? Primeiro, para você ter uma reversão de duas barras, ela é composta por um par de barras com os corpos semelhantes, ou seja, a abertura e fechamento dessas barras, ela tem semelhança, ou seja, tem uma certa sintonia entre as duas abertura e fechamento, porém, elas são em direção oposta, como se o mercado ele tem uma barra, certo? No caso de uma movimentação de baixa, a próxima barra ela é uma barra de alta, praticamente no seu fechamento ou na sua abertura ou um pouco acima dessa máxima dessa barra de baixa, certo? Então isso aí é uma reversão de duas barras. Agora, uma atenção que eu destaquei aqui para a gente poder sempre lembrar quando estiver esperando ou ver um tipo de gatilho como esse dentro do preço. É que o gatilho por si só ele não vai garantir uma entrada no preço, ou seja, só a reversão de duas barras não vai garantir uma boa entrada. O que é que vai garantir é a sua localização e o que o preço realmente está fazendo dentro do seu contexto. E ele está fazendo, o que você tem que buscar é o que? Uma segunda falha de rompimento de alguma coisa, seja de um topo de uma lateralidade, de um fundo de uma lateralidade, seja uma falha de rompimento de uma linha de canal, ou seja, uma falha de reversão, geralmente são uma correção mais profunda, um teste na média. Então, esse tipo de localização com a reversão de duas barras, ele vai te mostrar um gatilho de entrada para você estar buscando e com um preço mais direcional, ou seja, a favor da sua operação. Então, outro tipo é que as armadilhas, elas são criadas dentro dessa reversão de duas barras, ou seja, o preço ele cria um tipo de armadilha. Se os vendedores, se a gente tem um período menor, a gente consegue enxergar uma sequência de barra de baixa e depois uma sequência forte de barra de alta, criando um clímax, aqui seja um clímax de reversão ou um clímax de compra, nesse tipo de movimentação. Beleza, galera? Então vamos ver exatamente esse tipo de movimentação e esse tipo de setup no gráfico. Então aqui no dia 16, a gente teve dois gatilhos de entrada que eu considero bastante importante. Um com as características boas de uma entrada, de uma segunda falha, e a outra para uma característica não favorável, pois é uma primeira movimentação de falha de rompimento ou de reversão do preço. Vamos lá. Aqui, nessa barra de reversão, de alta, que foi também uma reversão de duas barras, que isso aqui está composta lá no material que eu postei no Instagram, ele criou uma armadilha no falso rompimento dessa lateralidade e como também uma falha de rompimento de uma linha de canal. Isso aqui é uma boa característica para o preço reverter para uma movimentação de alta, até mesmo superar uma linha de tendência que ele veio superar após algumas movimentações, certo? Essa reversão de duas barras, ela tem uma ótima probabilidade no preço, onde essa movimentação, o preço vir buscar essa última puxada para baixo, ela criou uma armadilha exatamente na máxima, onde estavam os stop dos vendedores, achando que o mercado estava
rompendo essa lateralidade e tentando romper uma linha de canal. Então, o acionamento de uma compra aqui, pois era uma segunda falha, era exatamente uma ótima operação para pelo menos uma vez desse risco que você tomava com exatamente a projeção desse preço, onde o mercado ele vinha no mínimo na metade da lateralidade. Após ele testar essa mínima, o mercado deu continuidade com a reversão, pois o mercado veio de uma falha de linha de canal, certo? Agora, se você está gostando, não esquece de curtir esse vídeo aí para esse tipo de gatilho de entrada. Agora, outro tipo de reversão de duas barras foi nesse conjunto de barra aqui, nesse par de barra, onde o mercado estava próximo à mínima, certo? Tentando reverter essa movimentação de alta, onde ele teve esse clímax de venda, porém na mínima. Só que aqui o mercado ele estava já numa primeira tentativa de falhar o rompimento e o mercado estava próximo ao fechamento do pregão. É comum que não tenha bastante liquidez durante a movimentação do preço e o mercado cria uma grande lateralidade. Então aqui não é uma ótima projeção para uma armadilha do preço, pois o mercado ele vinha de um último swing de baixa e o mercado criou uma reversão de duas barras, mas com uma primeira falha na tentativa de reverter o preço. Beleza, galera? Então a reversão de duas barras ela precisa estar numa segunda falha e uma ótima localização. Agora eu vou te mostrar uma reversão de duas barras em uma continuidade de tendência. Quando o mercado ele está em um ciclo forte de uma tendência, no caso aqui de um canal estreito, nesse tipo de movimentação aqui, é comum que as primeiras tentativas de reverter o preço, o mercado ele tende a falhar. E as primeiras tentativas de reversão, ela costuma ser uma correção mais profunda, até uma média móvel, e quando o mercado ele chega nessa média móvel, você busca um sinal para poder dar continuidade àquela tendência que o mercado ele tem nessa, ele costuma a fazer aquilo exatamente que ele vinha fazendo antes. Então, quando o mercado falhou, esse canal estreito de alta, num teste até a média móvel, o mercado criou uma reversão de duas barras, deixando aqui os vendedores armadilhados exatamente nesse preço, onde o mercado fez uma sequência de barra de baixa, onde os vendedores acharam que o mercado ia reverter, e o mercado cria essa reversão de duas barras e o preço acima dessa barra de baixa é um ótimo gatilho de entrada para uma projeção, dando continuidade a essa movimentação de alta, que é um canal estreito de alta, e esses canais estreitos costumam ter uma forte movimentação. Antes que o mercado reverta esse preço, ele cria pelo menos uma lateralidade. Beleza, galera? Agora não esquece de curtir se você gostou de uma boa reversão de duas barras para você estar aplicando e buscando esse sinal no preço para uma ótima probabilidade no seu trade.